Na verdade, demorou muito, muito mesmo, até que essa turma da esquerda, esses jornalistas que são progressistas, entendessem que eles defendem uma causa, mas defender um regime autoritário foge à causa deles. Eu já venho alertando aqui há meses sobre essa sanha de muitos jornalistas em participarem de grupos. E para participar desses grupos, seja o grupo da esquerda, eles têm que rezar exatamente a cartilha da esquerda. E quando eles fogem, os próprios da esquerda serão cancelados. O primeiro deles foi o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald, que é um jornalista americano, era do The Intercept Brasil, ele foi o primeiro a denunciar, com palavras dele, a sanha autoritária e a censura estabelecida pelo Alexandre de Moraes. Foi também ele que fez aquela questão da Vaza Jato, lembra? Que vazou as falas de Moro, falava que Moro perseguia seus opositores. Ao fazer isso, o Glenn Greenwald mostra que mesmo sendo de esquerda ele tem coerência. Ele não concordava com o Moro, mas também não concordava com o Moraes. E ele foi cancelado nas redes sociais, inclusive com gente desejando a morte do seu marido, o que infelizmente veio acontecer essa semana. Tá, mas e agora? E agora eles estão caindo na real. Um que eu cito muito, porque eu gosto do trabalho dele, apesar de ter divergências. Em alguns pontos nós divergimos, em alguns pontos eu gosto de ouvir pessoas que são da direita e da esquerda que têm argumentos. Eu gosto da dialética. Então o Pedro Doria, que agora eu nem sabia que ele era do Estadão, agora ele é do Estadão, ele escreveu o seguinte: Moraes cruzou a linha indevida ao mandar Telegram apagar mensagens sobre PL das fake news. O Pedro Doria, que fez um editorial há poucos dias atrás falando que aprovava, que gostava do PL das fake news, e eu teci algumas críticas, lógico, de forma organizada, educada, porque eu gosto do trabalho dele. E não concordo com ele. Para mim, a PL das fake news devia se chamar PL da censura, sim, e dar poder principalmente a esse governo com sanhas autoritárias para dizer o que você pode ou não dizer na internet, é o cúmulo do absurdo. Mas enfim, antes tarde do que nunca. E o Pedro Doria acordou. Tarde demais? Acredito que ainda não. Espero que ainda não. Mas enfim ele percebeu. Há uma sanha autoritária, há superpoderes e erros implementados pelo judiciário no Brasil. E isso vai se voltar contra a esquerda, mais cedo ou mais tarde. Vamos lá. Opinião do Estadão, outro editorial. A decisão do ministro mandando retirar manifesto do Telegram fere a liberdade de expressão e contraria o próprio projeto de regulação das redes. O debate é livre. Alexandre de Moraes, o censor, é o título dessa matéria e foi reverberado até pelo nosso querido deputado federal Marcel Van Hatten. E o título da matéria do Estado de São Paulo é essa aqui, ó, Alexandre de Moraes, o censor. Eu vou até ampliar aqui para que vocês possam ver o título da matéria. E o Marcel Van Hatten escreve o seguinte nesse texto: o jornal O Estado de São Paulo finalmente chama Alexandre de Moraes daquilo que ele é, um censor. Faltaram muitos outros predicados, mas pelo menos o jornal parece ter finalmente despertado, pouco antes de a censura chegar também nele, pois claro está que se nada fizer, chegará nele também. Enfim, eles sentiram a água bater no bumbum agora. Eles viram que esse poder imensurável não dá para segurar. E uma hora ou outra vai ter discordâncias entre a mídia tradicional e o STF. E aí, se eles apoiaram isso contra as Big Techs, vai bater neles também. E como fica isso? Certo? Então, importante, o que eu quero trazer de mensagem para vocês? Talvez a gente possa ter uma certa esperança de que algumas mídias acordaram para o perigo que está acontecendo no Brasil. Bora lá. Vou trazer um outro editorial aqui do jornal Metrópolis. Lula se emociona ao receber pedido de ajuda de apoiadora. 33 milhões votaram a passar fome no Brasil.
Ao se referir ao governo anterior, o presidente comparou o retrocesso na área social com uma praga de gafanhotos que atingiu o país. Vamos deixar bem claro o seguinte: que matéria tosca essa do jornal Metrópolis. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é lembrar: Metrópolis começa a ser patrocinado pelo governo federal e, inclusive, teve uma publicação mostrando o quanto o Brasil está perfeito. O Brasil está lindo, maravilhoso. E está lá, link patrocinado. Então, nesse sentido, eu quero que você dê uma analisada nesse vídeo que eu vou colocar aqui para você. E, enfim, eu vou tecer algumas críticas, como sempre. Assiste aqui comigo e você vai entender o porquê das minhas críticas. Tem no Brasil muita gente essa mulher, ela representa um pouco daquilo que passa o povo brasileiro. Esse país tinha dado um salto de qualidade. Esse país tinha se transformado no país mais alegre do mundo. Esse país tinha se transformado no país mais otimista do mundo. Esse país tinha gerado em 13 anos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Esse país tinha aumentado o salário mínimo em 74%. Esse país tinha feito a maior revolução educacional de investimento em ciência e tecnologia, em universidade e no próprio ensino fundamental e escola técnica. Esse país chegou a ser a sexta economia do mundo. Mas me parece que o destino nos jogou uma praga de gafanhoto, que em apenas 4 anos destruíram tudo o que nós fizemos. Vamos lá. Primeira coisa, por favor, não pensem que a minha crítica é direcionada a essa senhora. Não. Na minha visão, ela não passa de mais uma vítima desses políticos corruptos que nós temos. Lula diz que o Brasil era uma perfeição, um mundo dos sonhos. Não é o que a gente lembra do governo petista. E se ele critica tanto o governo Bolsonaro, o governo que é a praga de gafanhotos, eu vou deixar bem claro para vocês. Isso se deu graças à corrupção endêmica que foi gerada no Brasil nos últimos anos de governo. Esse é um ponto inquestionável. Só que essa é a caricatura do eleitor da esquerda. É esse o eleitor de esquerda que, se tivesse acesso a coisas boas, vamos lá, você não vê um empresário fazer isso com relação ao Lula nunca. Você vai ver um empresário idolatrar Lula da forma que idolatra. Você não vai ver uma pessoa com condições financeiras, uma pessoa que consegue ter uma escolaridade boa, seguir Lula cegamente da forma que aconteceu. Então, você tem que entender que o eleitor de esquerda, ele tem que ficar na pobreza, porque senão ele não quer a esquerda. Simplesmente ele vê que a esquerda é demagógica, ele vê que a esquerda não está ali pensando nos seus ideais, no ideal do povo e do pobre. O pobre precisa de economia pulsante,
Assim ele trabalha, trabalhando lhe sobra dinheiro, é emprego. Emprego não se cria na canetada, emprego não se cria com demagogia, emprego se cria fazendo com que o povo trabalhe, com que o povo possa investir. E para isso tem que entrar dinheiro no Brasil, tem que entrar dinheiro através de investimento. Hoje não existe mais mundo fechado. A globalização é uma realidade, a economia de mercado liberal é uma realidade. Quem não se adequa a isso vai parar num país igual Venezuela, Nicarágua, Cuba, esses países que Lula elogia. Agora ele ignora dados vindos do Banco Mundial que dizem que o Brasil, durante os últimos anos da gestão Bolsonaro, foi recorde em complementar a renda do cidadão, gerir o cidadão durante o período de pandemia. Não sou eu que estou dizendo, não, é o Banco Mundial, que a gestão da pobreza durante a pandemia no governo Bolsonaro foi a melhor dos últimos 20 anos. Então, Lula nunca se preocupou com dados, ele sempre se preocupou com o seu próprio umbigo. E o seu próprio umbigo diz: pessoas pobres votam na esquerda. Votando na esquerda, Lula continua indo para hotéis de luxo e viajando à custa do dinheiro dos mais pobres. É simples assim. Então, vergonhosa essa cena e lastimável essa fala do Lula. Bora lá. O Argemiro Alves Neto deixou um comentário aqui no nosso canal e eu queria comentar, tá? Gostaria de saber sua opinião sobre essa possibilidade desses bons deputados e senadores da direita serem eleitos para prefeituras. Isso não enfraqueceria o Congresso, que tanto precisa dessa oposição? Perfeita sua pergunta, Argemiro. Tem outra pergunta, que é da Elaine Serrano, que corrobora esse posicionamento aqui. Bom dia, senhor Sandro. Votei em pessoas conservadoras para serem senadores e deputados federais. Se estes vierem para prefeitos, ficará desfalcado o número de conservadores no Congresso. Prefiro que sejam escolhidos outros adversos aos do Congresso. Vamos lá. Isso aqui é só a minha opinião, tá? É meu ponto de vista. Não quer dizer que é uma realidade inexorável e inquestionável. Mas presta atenção no seguinte. Primeiro ponto. Quando um deputado é eleito, nós temos o sistema proporcional. Ou seja, um deputado é eleito junto com a legenda e os votos são do partido ou da coligação. Então a regra é a seguinte. Vamos pôr, por exemplo, aqui o Flávio Bolsonaro, que é Senado. Então é diferente Câmara e Senado. O Flávio Bolsonaro, se ele realmente concorrer à Prefeitura do Rio e ganhar, o seu suplente já dá definido e é um suplente de direita. Nós ganhamos um novo senador na direita e ganha-se um prefeito na direita de uma grande capital. A prefeitura da grande capital, ela é responsável por angariar grande parte dos votos para restabelecer um Congresso forte. Então, na prática, se acontece com Flávio Bolsonaro, é exemplo, Flávio Bolsonaro vem para a prefeitura, entra um outro senador de direita. Esse da prefeitura, se fizer uma boa gestão, o povo tende a votar aqueles indicados do prefeito. Quantas milhões de pessoas não vivem na capital do Rio de Janeiro? Hoje, se Tarcísio de Freitas pedir aos paulistas para votar num determinado candidato, você acha que há margem de conversão gigante? Então, Tarcísio de Freitas estaria melhor como senador ou como governador? Como governador. A mesma coisa na Câmara dos Deputados. Vamos dizer que Ricardo Salles venha como candidato a prefeito de São Paulo. Ele é do PL. O PL não teve coligação. Então, se Ricardo Salles ganha e se torna prefeito de São Paulo, é a capital, a maior metrópole do Brasil. E essa metrópole, se ele fizer uma boa gestão, vai estar alinhada a Ricardo Salles, que vai estar alinhada ao governador, que vai estar alinhada ao presidente e aos deputados. E alguém que vai assumir a cadeira do Ricardo Salles também é do PL, de direita, um partido conservador,
E a ideia é que tenha essa linha de raciocínio. Então, é assim que funciona. Então, se tem uma boa estratégia, eu vejo sim como muito positivo a saída desses deputados bons para entrarem fazendo a estrutura das prefeituras, tá? Mas esse é só o meu posicionamento aqui sobre essa questão das prefeituras, tá? E é lógico, isso não é uma verdade inexorável e que não se possa mudar, tá? Mas é o meu ponto de vista. E você concorda comigo ou discorda? Coloca no comentário. Por fim, pessoal, eu sei que o vídeo passou um pouco, mas geralmente no último editorial eu passo um pouquinho. Tá dando muita repercussão, tá? Alguma surpresa? Exclusivo. Filiados de partidos de esquerda estavam no 8 de janeiro. Vídeos registrados pelos próprios manifestantes mostram infiltrados. A cada dia, novos fatos. É por isso que não querem a CPMI. A verdade sempre irá prevalecer. É o que o Mário Frias fez a postagem aqui sobre esse assunto. Gente, a cada ponto que passa, novos fatos, novos documentos, novos dados são apresentados e insurgem aí sobre essa questão dos atos do dia 8 de janeiro. O grande problema é que há uma passação de pano, uma cortina de fumaça que não mostra isso para o restante da população que ainda é alienado na velha mídia. Porque vamos lá, circularam nas redes sociais milhares de vídeos de pessoas que estavam confrontando supostos infiltrados lá dentro das manifestações. Fizeram barricada para proteger o patrimônio dos manifestantes. Esses vídeos, se eu postar aqui no YouTube, ele desmonetiza. O YouTube não permite, o Facebook também. Então esses vídeos eu sequer posso postá-los. Então aqui mostra um controle ainda que velado dessa situação. E nenhum jornal quis colocar isso, quis mostrar esses vídeos, quis deixar aberta para a população esse ponto. O fato do Gonçalves Dias, general, estar lá dentro, o fato do Lula ter colocado sigilo nas imagens, o fato de Alexandre de Moraes ter dado sua sentença sem analisar as imagens, tudo isso é muito pouco explorado pela mídia que ainda é militante de esquerda. Este é o grande problema hoje que nós temos para jogar luz à mentira. Quando você vê o mito da caverna de Platão, você percebe que quando as pessoas estão sentadas, observando pelas sombras, elas têm uma noção de realidade. E quando alguém sai, enxerga a luz, vê a realidade e volta para contar, essas pessoas tendem a rejeitar a realidade, acreditando que as sombras são a realidade de tudo. É isso que a mídia vem fazendo, tá? A mídia tem o poder de jogar a luz lá dentro, mas elas preferem deixar as pessoas nas sombras. Você que saiu desse jogo dos ratos, você que já conseguiu ter uma noção completa do que realmente é o Brasil, você já não entra mais nessa armadilha que a grande mídia traz. Então, parabéns à Revista Oeste, que traz aqui. Tinham infiltrados, sim. Só não vê quem não quer. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu peço desculpa porque eu me estendi um pouco mais durante aquele vídeo do Lula com aquela senhora chorando. Mas é porque é raiva. Essa é a palavra que me dá. É raiva de saber que aquele senhor quer que aquela senhora continue daquele jeito. Porque se ela tiver independência financeira, ela não vai votar nele. Ela não tem que ficar implorando ajuda para o governo. Uma ajuda que nunca virá. Ou quando vir, será caro demais o pagamento. O pagamento será caro demais. Para cada centavo espalhado para a pessoa mais pobre, milhões são espalhados pelos grandes políticos e pela casta que domina essa nossa sociedade. Então, eu peço desculpa por ter estendido um pouco mais naquele assunto, mas realmente é pela revolta, tá certo? Muito obrigado por tudo, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e a gente volta com mais conteúdo para você. Grande abraço e fica com Deus.